Amados e abençoado mais uma vez, uma pérola da graça aos vossos corações, aonde mais uma vez nesta noite maravilhosa nós trouxemos a vocês um entendimento, a nós que andamos segundo os desejos do Pai, segundo as suas posições, segundo o seu chamado, segundo a sua escolha. Uma escolha, meu amado, que foi decisão dele, um propósito desse Deus, trazendo a nós, a cada dia, cada entendimento, cada sabedoria, e aonde nós vimos coisas maravilhosas, nós andamos segundo os mandamentos de Deus, ou segundo, para nós entender, a sua palavra profética. E eu trago nesta noite a você uma palavra, o poder e a sua sabedoria. O poder e a sua sabedoria. Olha o que diz esta palavra em 1 Coríntios, do capítulo 7, do versículo 17 a 20, nós vamos estar lendo e trazendo a você, pérola da graça, a você abençoado, a você que foi escolhido por Deus, a você que Deus nos cabe a trazer a vocês uma coisa maravilhosa, que muito tempo esteve escondido, muito tempo nós não escutava, muitas vezes, palavra verdadeira, mas somente muitas vezes aquelas manipulação. Manipulação porque muitas vezes, amado, a palavra é falada a Cristo e 10 palavras ao contrário. Nós não trouxemos. Nós trouxemos aquilo que Deus tem colocado em nossos corações, da sua decisão, aonde era impossível Deus chamar alguém que não era capacitado, mas Deus escolhe de uma maneira perfeita para trazer o conhecimento aos dias ao qual estamos vivendo. Segundo Coríntios capítulo 7, versículo 17, diz assim: entretanto, cada um continua visando nas condições que o Senhor lhe designou. Olha, entretanto, cada um continua vivendo nas condições que o Senhor lhe designou, de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para toda a igreja. Olha que coisa maravilhosa esta palavra. Esta é uma ordem do Pai, não é uma ordem do homem. Siga conforme os mandamentos, siga conforme a ordenância. Não há ordenância na palavra verdadeira, naquela palavra profética. Ele disse: siga, viva de acordo com aquilo que Deus nos chamou. Ande conforme aquela caminhada, segundo os seus passos alcanço. Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos estar orando e nós vamos nesta noite entrar numa palavra muito maravilhosa, o poder e a sua sabedoria. Aquela sabedoria que foi dado de graça, aquele conhecimento que foi dado segundo os seus entendimentos. Aquela palavra profética aos vossos corações. Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nesta noite, Pais e amados, nós estamos diante de Ti, Senhor, da Tua verdade, daquilo que transmite algo tão bom, aonde vivemos segundo os Teus entendimentos, Sua sabedoria. E neste momento, Paizinho amado, esta palavra, o poder e a sua sabedoria, nos use, porque queremos usar a tua verdade, queremos usar o teu entendimento, queremos usar, Paizinho amado, nesta noite, aquilo que é seu, nada é nosso. Por isso, Paizinho amado, conforme o teu entendimento, conforme a sua sabedoria, conforme os seus conhecimentos, nos dê, se for da tua vontade, aquilo que possamos alcançar, até onde podemos chegar,
Senhor, neste momento, permita que entremos no teus átrios, Senhor. Permita que nós entramos, Senhor, no teu lugar santíssimo, Pai. Permita que nós possamos entender os teus mistérios. É que nós te pedimos. Nos ajude, porque queremos ministrar aquilo que é seu, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Pai, neste momento, queremos usar aquilo que o Pai tem nos revelado, que é uma palavra. Entretanto, cada um continua visando nas condições que o Senhor lhe designou. E ele, de acordo com o seu chamado de Deus, esta é a minha ordem para toda a igreja, todos aqueles que foram remidos, para todos aqueles que foram chamados, para todos aqueles que foram limpos verdadeiramente pelo sangue do Filho. É ordem às igrejas, não é ordem às paredes, não é ordem a templos feitos por mão de homens, é ordem à igreja onde o cabeça é Cristo. Por isso, amado, foi alguém chamado quando já era da lei da circuncisão, olha, não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo da incircuncisão, da graça, não se descuide. 19. A circuncisão não significa nada. E a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Esse é o que importa. Obedecer a verdadeira palavra de Deus profética. Não importa a maneira que você vive, não importa a maneira que a situação está acontecendo, importa é que você foi chamado. Antes da fundação do mundo, Deus chamou uns, desde o ventre, já materno das estranhas da vossa mãe, para ser algo precioso. Alguns vieram com aquela ira, com aquela muitas vezes, sabe, com aquela dúvida, mas que Deus, no seu devido tempo, Ele trabalha da maneira que Ele quer e onde Ele quer. E por isso, meu amado, Deus transmite algo precioso aos vossos corações. Ande segundo aquilo que Deus te chamou. Ande conforme aquilo que Deus te colocou. Não espiche as pernas aonde não alcança. Não dê um passo mais grande daquilo que tu recebeste. Mas permita que nesta noite, a palavra que o Senhor designa a você, uma palavra profética aos vossos corações. Deus amado, Ele diz, cada um deve permanecer nas condições que foi chamado por Deus. Se Deus te chamou para falar a verdade, fale a verdade. Não deixe nada passar despercebido, porque a vitória é dos que andam segundo a vontade do Pai. O Pai tem transmitido coisas maravilhosas para que nós entendamos os seus mistérios. Chamado à sua comunhão. Quando Ele chamou para a sua comunhão, não tem nada que te separe da comunhão do Pai. Nós temos falado aqui, Deus chamou as vossas comunhões através do Filho, para fazer comunhão, para fazer parte da vitória, para fazer parte das promessas, para fazer parte de tudo aquilo que o Pai tem de promessa ao Filho que a ama. Deus, quando chama, não importa no que está acontecendo. Quando eu vejo essa história, eu vejo uma história que aconteceu com um homem que estava perdido, mas que, no devido tempo, Deus teria que falar com ele, verdadeiramente colocando a verdadeira esperança em vossos corações. Paulo, ainda que para o homem, para quem andasse, podia ser duvidoso, mas Deus sabia que Ele podia fazer algo em vosso coração. Por isso, meu amado,
nesta noite. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 9, ele disse assim, olha que coisa maravilha esta palavra. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus. Fiel é Deus. Deus chamou a comunhão com o Filho. Deus não disse aqueles que eram eleitos, escolhidos, Deus disse, olha, vocês têm que trocar. Deus chamou a comunhão. Aqui não está dizendo faça parte para fazer comunhão. Ele já chamou a comunhão através do Filho. Ele já te escolheu. Ele já nos escolheu para ser um vencedor. Ele não escolheu ninguém para viver na derrota. Ele não escolheu ninguém para viver naquele comando humano, ordenâncias humanas, porque era o que acontecia. Quando veio esse homem para trazer a verdadeira esperança, ele se tornou como criança, como humilde, um homem como um grão de areia, mas Deus torna poderoso. Por isso que nesta noite o poder e a sabedoria de Deus é tão grande aos vossos corações através do chamado. A sua esperança, a sua sabedoria, o seu conhecimento é doado de graça. É uma doação porque nós fomos adotados. Então ele nos chamou à comunhão. Ele não fez uma comunhão através de um copo de suco. Ele não fez uma comunhão através de um pedaço de pão com fermento. Ele fez uma comunhão verdadeiramente aquele que ele a ama. Porque não era mediante o que nós falamos aqui, nós olhamos histórias, homens vivendo segundo a ordenança. Circuncisão é lei, incircuncisão é graça. Quando sai da circuncisão e vai para a incircuncisão, vem para a graça, vem para o chamado, vem para o escolhido. Então nós vimos que há uma diferença. Quando ele chama, é porque ele tem plano, ele justifica, ele glorifica pela sua vontade própria. Então, olha o que diz, porque nós vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 30, e nós vamos ver que ele chamou e predestinou, ele escolheu aquele que estavam na incircuncisão e os que estavam na circuncisão, da mesma maneira, receberam o mesmo propósito. Ele chama para uma maneira especial. Romanos capítulo 8, do versículo 30, ele disse, olha o que esta palavra, não importa o que tem acontecido, mas importa que ele a chama. Versículo 30, e os que predestinou da circuncisão, que ele escolheu, que ele colocou a mão, de antemão não conhecia, mas que ele chamou para ser fiel, para ser livre, para ter liberdade no Filho, e que a partir daquele momento não havia mais escravidão, não havia mais debaixo de mãos potentes de homens, mas da mão soberana do Altíssimo, aquele que fez o céu, a terra e o mar, aquele que move qualquer coração, aquele que abre prisões, aquele que, meu amado, rasga, como ele deu poder a Davi, rasgar a boca do urso para defender aquele que ele ama. Se for isso, aquele que Deus ama, ele disciplina, mas aquele que se levanta contra a ira, Deus amado. A ira, Deus quando fala verdade, alguém se levanta contra a verdade do Pai. Nós falávamos ontem, nós não fomos chamados para ser contra a cruz, contra aquele sangue que fomos banhados, mas a favor. Paulo, quando estava falando, quando estava vendo que estava acontecendo uma lei, uma circuncisão, e o homem tinha que seguir segundo os mandamentos do homem, ele teve que vir. Ele subiu a Jerusalém para o quê? Para lutar a favor da verdade. E assim nós devemos lutar pela nossa bandeira, pela nossa cidadania, pela nossa pátria, que está preparada a qualquer momento em que um coração é quebrantado, o poder de Deus é inundado. É por isso que ele disse aqui, os que ele predestinou, ele também chamou.
Ele chamou, olha aqui, ele chamou. Aos que chamou também ele justificou. Para ser justificado, não tem mais nada. Aos que justificou, ele também, ele deu glória. Ele glorificou. Romanos capítulo 8, versículo 30. Ele chamou para ser justo. Olha bem, ele chamou para ser justo, amado. Quando nós falamos justo, não importa a situação, não importa a maneira que você está vivendo, mas importa que Deus te ama. Então não vivemos mais. Segundo o que nós olhamos aqui, olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Há uma palavra, 15, versículo 3. Olha aqui. Atos dos Apóstolos, 15. Olha aqui. Eu vou ler o primeiro, amado. 1 e 2. E depois eu vou ler o versículo 5. Olha aqui. O que Paulo foi fazer? Porque Paulo, quando viu que os apóstolos estavam agindo errado, entrando por uma direção errada, por um caminho errado, espichando suas pernas a mais do que Deus tinha dado. Deus não queria que o homem se perdesse. Deus não chamou homens para derrota. Deus não chamou a mulher para viver debaixo dos pés. A Bíblia, a Escritura, a vontade de Deus desde a fundação do mundo é que o homem seja cabeça e não cauda. Foi o que Cristo fez. Cristo disse: eu estou indo para preparar a noiva adornada para ser o quê? A minha esposa. Não para ser defendida por ninguém, mas ter algo sobrenatural que é justificado, santificado, glorificado pelo Pai. Foi isso que o Filho foi fazer. Mas estava acontecendo algo. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 1, diz assim: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos. Olha o que estava acontecendo. E o que está acontecendo hoje? Eu volto aqui, amado, nesse texto, o que estava acontecendo e o que está acontecendo hoje. Pessoas, amado, sendo enganado, trocando o amor de Deus por objetos. Objetos, amado, porque no momento em que é trocado aquele amor, aquela realidade, aquela verdade, aquela profética voz do Pai, estão trocando o amor de Deus. A cruz não foi nada, não valeu de nada, porque para um eleito, para um predestinado, para um escolhido, para um remido, não há como voltar para trás depois de receber a sua vitória. Paulo dizia nas suas pregações: quem vos enfeitiçou com objeto? Quem vos enganou com palavras que são falácias de homens? Quem vos ensinou outro tipo de evangelho, além daquilo que nós aprendemos a verdade? Essa é a pergunta. Moisés estava lançando isso. E foi isso que aconteceu. Paulo e Barnabé tiveram que subir a Jerusalém para explicar e dizer: vocês estão vivendo errado. Hoje, amado, pessoas trocam a mão soberana do Senhor pela mão do homem. Hoje, meu amado, escuta o que estou dizendo, a palavra profética de Deus, amado. São palavras proféticas de Deus, não é minha. Homens têm trocado hoje, amado, os costumes de Deus, os mandamentos do Senhor, por mandamentos humanos. Porque quando coloca objetos, utensílios, era o que Moisés fazia. Moisés usava sangue de bode para lançar em utensílios. Banhava os utensílios. E nós, amados, somos utensílio do homem? Ou somos joias preciosas do Senhor? Muito rara, muito cara, que foi pago um alto preço. Ah, meu amado, não foi por óleo,
Não foi por óleo. Não foi um óleo derramado, porque Jesus não ensinou esse tipo de pregação. Jesus não trouxe esse tipo de costume jogando óleo, jogando água na cabeça de alguém. Jesus não jogou ninguém no rio. Jesus não pegou ninguém na cabeça e arrodeou. Se tu não cair, e se cair está endemoniado. E se não cair, porque está contra a vontade do homem. Jesus não ensinou esse tipo de pregação. Jesus nunca pegou e fez algo para que uma mulher caia no chão. Jesus não ensinou, mas os homens faziam. Olha o que diz aqui. Olha o que Paulo foi lá falar quando ele subiu a Jerusalém, que ele estava preocupado. Olha aqui. Alguns dos homens desceram a Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados na lei, olha aqui, ó, conforme o costume ensinado por Moisés. Então quer dizer que Moisés era mais que Deus? Porque Moisés estava ensinando uma lei. Lei de mandamento homem. Não era lei de Deus. Porque ele colocava véu, ele colocava costume, ele circuncisava os homens a aprender aquilo que ele queria. Não era o que Deus ensinava. Olha, é por isso que eu trago as coisas maravilhosas. Olha, vou dizer, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Era o que ele dizia, amado. Se não andasse segundo a vontade do pastor, não é salvo. Mas Jesus não disse que nós viemos salvos? Após a cruz, todos eram salvos. Muitos, ele disse, muitos negaram. E hoje nego, porque hoje, eu tenho falado, amado, quando faz ordenância humana, colocando mão, jogando óleo, arrodeando, saracoteando, falando aquilo que o Pai não mandou, é ordenança de homens. Não é ordenança de Deus. Olha o versículo 5 aqui. Eu vou ler o 2 ainda, mas eu vou para o 5. Ó, o 2. Isto levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussões com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém tratar dessas questões com os apóstolos e com os presbíteros. Por quê? Porque estava agindo errado. Estavam ensinando errado aquilo que Moisés ensinou. Olha assim, então levantaram alguns dos partidos religiosos de fariseus, religião. Os fariseus aceitavam a verdade do Pai? Os fariseus davam ouvido a Jesus, que pregava a verdade? Não, olha aqui. Então se levantou algum dos versículo 5, ó, 15, Atos dos Apóstolos 5, 15 e 5. Então levantou-se algum dos fariseus, dos partidos religiosos dos fariseus, que haviam crido e disseram: é necessário que volte a lei, circuncidá-lo, exigindo deles que obedecesse a lei de Moisés. Não era a lei de Deus? Lei de Moisés. Lei de Moisés. Sistema religioso. O que nós trouxemos aqui é a mente iluminada, olhos voltados a Deus. É por isso que, quando aconteceu o chamado de Paulo, ele entendeu. Gálatas capítulo 1, versículo 15, ele pôde entender porque estava passando num processo de reconhecimento pelo Pai. Mas o Pai chamou, o Pai escolheu e apresentou diante do Filho. Olha o que diz. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Olha, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Quando Deus se agrada. Levantar o homem da sarjeta, quando Deus se agrada. Despertar o homem do sono, quando Deus se agrada. Dizer, olha, esse espírito de apostasia não está mais na vida do homem, sai, porque ele revela. Versículo 16, revelar o seu Filho em mim, foi o que ele fez, para que eu anunciasse entre os gentios, entre os eleitos. Não conquistei, não perguntei a algumas pessoas, tampouco ele subiu
Será que eu posso fazer desta maneira? Deus revela, Deus coloca algo impossível no coração do homem quando Ele quer. Quando Deus quer agir, o homem não adianta, Deus age de uma maneira. Foi o que Ele fez. Quando Ele revelou ao profeta Isaías 49:1, Ele não consultou, Ele diz 49:1. Olha aqui, Isaías 49:1. 49:1. Olha o que diz aqui, amado. Escute-me, você. Ouça-me, você. Distante. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. O profeta Isaías. Antes que ele nascesse, Deus chamou ele. Olha aqui, desde do meu nascimento. E ele me fez menções no meu nome. E ele fez a minha boca uma espada afiada. Amado, quando eu vejo essa realidade, eu vejo que o Senhor te chama. O Senhor te escolheu para ser embaixador do Cristo ressuscitado. Não do Jesus do véu. Não aquele que estava lá com os fariseus que duvidavam. Mas daquele que está hoje, que vive e reina para sempre. E está à direita de Deus, contemplando intimamente o vosso coração, porque você é o santuário. Você é o templo do Deus vivo, eu tenho falado aqui. Você, meu amado, é a casa que Deus tem habitado hoje, porque Ele te chamou, Ele te escolheu para ser vitorioso. Assim como Ele fez com esses profetas, quando eu vejo que Ele chamou. Hoje não há uma diferença aquele que Ele chama. Agora, aquele que nega o seu nome, que maneira ele tem de dizer, eu conheço a Deus? A palavra diz, não adianta gritar, pular, sacudir e gritar, Senhor, me ouve. O profeta Isaías disse, o Senhor não escuta. O Senhor, Ele está atento. Porque há uma pergunta nos ares. Por que não acontece? Por causa da misericórdia de Deus. Deus disse, se estiver 30, errado, mas tem 5 no meio, o que Ele disse? Se estiver 1 ou 2 que não nega meu nome, aí eu estarei. Ele está no teu coração. Não importa as consequências. Importa que nesta noite Deus tem que ter trazido um conhecimento verdadeiro à tua vida. Amado, olha bem, vivemos de uma maneira digna com o Senhor. É diferente. Viver uma maneira digna com o Senhor não tem erro. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha que maravilha. Olha essa palavra. Capítulo 2, do versículo 12, diz assim. Enxertado, consolado e dando testemunha para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino, a glória. Versículo 13. Também agradecemos a Deus, sem cessar, o fato de que ao receberem a nossa parte, a palavra de Deus, vocês aceitarão não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como a palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creram, mas e o que não crê? Será que esta eficácia do poder de Deus tem permanecido? Será que essa eficácia, meu amado, que nesta noite nós falamos, tem permanecido nessas vidas? Não. Ando, pulo, grito, babarachulha para cá, babarachulha para lá,
Mas, meu amado, Deus não fala em línguas estranhas. Deus fala como nós estamos falando aqui agora, através da sua palavra profética, anunciando um evangélico verdadeiro. Nós não trouxemos nada que é nosso, é de Deus. Toda palavra que estamos relatando aqui aos nossos amados é dela. Pertence a Ele. De todo o coração. Olha o que diz. 10:13 diz assim: nós, porém, não se gloriamos além do limite adequado. Por quê, amado? Nós não podemos espichar nossa perna se ela dá 1 metro, 2 metros. Nós não podemos fazer aquilo que Deus não se agrada. É por isso, meu amado, eu faço uma pergunta nesta noite maravilhosa. Você que é nosso ouvinte, você que é nosso participante, a pergunta, meu amado, aqueles que colocam a mão além daquilo que ele quer, porque a pergunta é essa. Um abençoado às vezes pergunta, e aí, amado? Um dizimista de cebola, tomate, arroz, aquilo que é plantado, trigo, se ele é um cara que dizima, ou se é uma pessoa de todo poder que dá, não pode faltar. E por que tem dizimista aí que está faltando a farinha na panela? E por que tem dizimista aí que está faltando o azeite na boteja? Porque não é da vontade de Deus. Deus não cobra. Deus nunca cobrou. Deus sempre primeiro nos chamou, primeiro nos escolheu, primeiro nos predestinou, primeiro nos abençoou, primeiro Ele nos justificou, primeiro Ele nos glorificou, para depois nós ter o conhecimento. Por isso Ele disse aqui, nós não, porém, não gloriamos além do limite adequado, mas limitaremos nossos orgulhos à ofensa, à esfera de ações que Deus nos confiou, ao qual alcançamos, inclusive, tudo aquilo que Deus nos deu, de entendimento, de sabedoria. Ele nos confiou a sua palavra, Ele nos confiou aquilo que é dele. Por isso, meu amado, olha o que diz Romanos capítulo 15, do versículo 20. 15 e 20. Romanos 15, 20. Sempre fiz questões, olha o que Paulo dizia, mano, sem orgulho, sem vaidade, sem preconceito. É isso que hoje, amado, tem que estar no coração dos homens. Não se orgulhar por aquilo que são. Nós lemos aqui, Deus chamou. Viva de acordo com aquilo que Ele chamou. Não viva com... Amado, eu quero responder uma coisa. Tem homens que ganharam, foram coroados com este amor grandioso para ser cantor. Mas não significa que tem que ser pregador. Não significa que tem que ser professor para ensinar. Deus disse, viva de acordo com aquilo que Ele chamou. Olha bem, gostamos de cantar, mas não temos o dom de cantar. Então, Deus nos chamou para ser pregar a sua palavra. Paulo podia cantar. Ele cantou. Quando Deus age na vida, Paulo e Silas cantou. As prisões se abriram. Deus, o coração dele foi comovido quando olha aqueles homens de coração. É por isso que hoje nós temos o lema: viva em espírito e em verdade. Não viva segundo a carne, não viva segundo as ilusões, não viva segundo as emoções, mas vive segundo o poder de Deus que Ele te ensinou e que Ele te deu como graça, como amor. É o que nós estamos vivendo. Por isso, amado, olha o que ele disse aqui.
Romanos capítulo 15, versículo 20, ele disse assim, nesta palavra: sempre fiz questões de pregar o evangelho, onde Cristo ainda não havia conhecido, onde ninguém tinha ensinado a verdade. Paulo teve que ir. Sabe por quê, amado? Aquela palavra, os discípulos, quando saíram, outras questões, amado. Olha, preste atenção aí, amado. Jesus estava, nós falamos aqui, Jesus estava em Jerusalém, mas alguém tinha que ouvir em Nazaré. Jesus estava na Judéia, mas alguém tinha que ir para onde? Para onde ele andava? Israel. Quem tinha que trazer o cumprimento? Os discípulos. E de pregar o evangelho a todas as criaturas. Não ir de lá e bota a mão e consagra pastor Amado, Jesus consagrou ou chamou? Segundo a sua palavra, diz que ele chamou, como Deus chamou. Deus nos chamou para a sua glória, para o seu poder, para a sua verdade. Ele nos selou. Aí vem outra. Jesus te selou. Jesus te selou. Um aroma suave. Então aqui, ó. Aqui, amado. Olha aqui, ó. Ainda não era conhecido o Cristo, aquele que eles pregavam, por forma que não estivesse edificado sob alicerce de ouro ou de outros, onde não tinha outros. Então aí o Senhor disse, olha, vai lá e fala. Em nome de Jesus eles iam em qualquer lugar, em nome de Jesus, porque Jesus disse, vai lá. Hoje, amado, a pergunta que não se cala, Jesus está no céu à direita do Pai. Jesus. Hoje, eu falei aqui, amado, a irmã está em casa, o esposo está trabalhando, alguém vem entregar um recado do esposo para esposa. Eu vim em nome do fulano que me mandou te entregar um recado. Quem é que falou com Jesus pessoalmente? Não eram os discípulos? Então hoje, amado, nós não podemos chamar ninguém e dizer tu aceita Jesus, porque Deus já nos aceitou. Nós já vamos aceitar. Hoje não podemos dizer para ninguém hoje, dizendo assim, eu te batizo em nome de Jesus. O nome, você falou com Jesus para batizar, porque ele não batizou ninguém na água, ele batizou no fogo. Batizou com Espírito. Então aqui nós somos batizados com o seu poder, não na água. Não sei. Eu não achei que Jesus batizou alguém na água. Eu não achei que Jesus molhou alguém com óleo. Eu não achei que Jesus pegou a cabeça de alguém e diz assim, ó, sacuda aí que eu quero te ungir a presbítero, a pastor. Eu não achei. Mas pastor é dom, evangelista é dom, presbítero é dom, pregar é dom. Dom de Deus. Amém? Então, nesta noite, amado, uma palavra maravilhosa, o poder e a sua sabedoria que está na tua vida, que está na vida da tua família, na vida daqueles que te amam, aqueles ao qual ando segundo a vontade do Pai. Amém? São essas palavras maravilhosas. Estamos aí, nosso amigo José Molina, estamos aí, que está sempre conosco, nos assistindo, o nosso amado irmão Madugás. Estamos orando aí para a irmã Virgínia, irmão Mendes, a irmã Vânia, que se encontra hospitalizada, a irmã Leila, sua família. Estamos orando aí, irmã Natália, irmã Cátia Silene, irmã Wagner, na minha vida, famílias, crianças, vizinhos, amigos, todos aqueles que têm compartilhado conosco na verdadeira esperança. Deus amado, tem permitido nesta noite que nós entramos num lugar santíssimo, nos atos do Senhor, na realidade, na verdade, na boa esperança que Deus tem em cada coração. Viva de acordo com aquilo que Deus te chamou. Viva de acordo com aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas.
Vivemos segundo a sua vontade, não segundo os nossos desejos. Por isso o Senhor tem falado: tenha prazer naquilo que Deus te colocou. Tenha prazer naquilo que o Senhor disse. Vocês são participantes da comunhão do Filho. Hoje estamos na comunhão com o Pai. Grande e soberano Deus, mais uma vez te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra, pela tua verdade, pelos teus conhecimentos, a sua sabedoria, Pai. Te apresento agora nossos abençoados, nossos amigos, nossos irmãos, aqueles pedidos de oração, Pai amado, que a tua verdade nunca venha sair dos nossos corações, Pai. Nós queremos estar diante de Ti, Pai, através da Tua palavra, através do Teu conhecimento e sabedoria. Meu Deus, nesta noite, Senhor, se for da Tua vontade, abençoa o vizinho da esquerda, da direita, da frente e do fundo, dando, Senhor, a nós uma noite abençoada, guardado debaixo da Tua mão potente. Paizinho amado, estamos buscando o Seu entendimento para nós, Senhor, dividir a esta comunhão, Paizinho amado, aonde não há manipulação, aonde não há nada oculto diante dos Teus olhos. Meu Deus, eu te peço agora, eu te louvo, eu te exalto. Senhor, nos guarde, nos livra, Paizinho amado. Nós se despedimos de cada amigo, cada irmão, cada abençoado, mas neste momento, Pai, pedimos encarecidamente, Senhor, ricamente, uma bênção, Senhor, aos nossos amados, aos nossos abençoados, aqueles que estão aí, Pai, pedindo oração, que o Senhor venha abrir uma porta de trabalho, Senhor, que Tu venha guardar nossa família, nossos filhos, nossos vizinhos, Senhor, nossos amigos. É que nós te pedimos agora, Pai. Nós se despedimos de cada um, mas menos a Tua forte mão poderosa, que neste momento, Paizinho amado, a Tua graça e a comunhão do Teu Espírito Santo esteja conosco, hoje e para sempre. Nós te pedimos, fica conosco, agora e para sempre. Amém e amém. Onde amanhã, novamente, nós estaremos aí às 18 horas com a palavra maravilhosa. Você é o nosso convidado para assistir, para fazer parte da família desse Deus Todo-Soberano. Amém? Estamos despedidos na paz do Senhor.